Paz, meus amados irmãos, aqui é o irmão Cícero, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Gotas de Liberdade, tá? Irmãos, eu vou tentar ser mais breve, tá? Esses vídeos são sempre pequenos. Esses vídeos da Gota de Liberdade, alguns podem ser maior um pouquinho, outros não, tá? Mas eu vou tentar trazer sempre mais vídeos com relação a esses temas para que a gente possa estar trabalhando mais. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: nós que pregamos a graça que foi revelada a Paulo, a graça que o nosso Salvador deixou para nós, justamente para tentar tirar dos irmãos a religião judaica cristã que foi implantada, infelizmente, pelas igrejas evangélicas, né? Por todas as religiões do mundo. Mas, infelizmente, eu falo isso com dor no coração porque eu participei disso, sabe, irmãos? E eu vejo a quantidade de pessoas que estão lá presas, tá? Presa nesse alçapão, chamamos de alçapão, né? Nessa prisão, infelizmente, né? Que os irmãos estão presos lá. Mas a ideia desses vídeos é justamente essa: trazer para os irmãos questionamentos que nós não podemos deixar passar batido, tá? Que a religião, pela fragilidade das pessoas, eu costumo dizer, por as pessoas estarem na situação de Nicodemos, né, sem conseguir enxergar nada diante dos seus próprios olhos, lendo, como a palavra mesmo diz em Romanos 8, né, que vendo não acreditam, né, e ouvindo não consigam escutar. Então, mas a gente sabe que isso, em Romanos diz que é o próprio Criador que colocou esse espírito de sono nas pessoas, isso naquela época, mas não muda para o lado de hoje. Você vê as pessoas que são praticamente são o dono do reino, né, são proprietários do reino, que não somos herdeiros mais, tá? Isso depois a gente vai falar sobre isso. Nós somos donos do reino, porque o reino foi estabelecido e nós já fazemos parte dele, né? E só que as pessoas não conseguem ver isso. Nós mostramos isso na escritura e as pessoas não conseguem ver. Hoje nós vamos falar rapidinho de um tema bem um pouco controverso. As pessoas acostumam questionar muito, né? E alguns até chamam, infelizmente, eu tenho que chamar uns dessa forma, né? São defensores do diabo, porque eles querem acreditar que o diabo existe. Mesmo a gente provando na escritura que ele não existe, que é um nome diabo, Satanás, serpente, todos esses nomes são nomes dados a alguma situação, alguma característica humana, né? Diabo, todo mundo sabe que diabo é um acusador. Então todo aquele que acusa, que aponta o dedo, esse é um diabo, né? Por isso que a palavra diz que o diabo peca desde o início do mundo, né? Adão fez esse papel de diabo. A característica de Adão foi exatamente essa. Ele acusou não só Eva, que tinha dado, como ele disse para o próprio Criador: foi a mulher que tu me deste. Ele acusou os dois de uma só vez. Acusou o Criador por ter dado a mulher, e a mulher porque dizendo ele que a mulher deu, né? E por que a mulher chamou ele de serpente, né? Se você for no canal, se você procurar no canal aqui, né, o laranja que todo mundo arranjou para colocar a culpa, você vai entender um pouquinho mais. Eu falo bem mais detalhado nesse estudo sobre essa questão, tá bom? E aí você vai começar a entender. Mas eu sei que isso não é fácil, principalmente para mais de 2000 anos, mais de 1950 anos aproximadamente, que a religião evangélica está aí aprofundada, né? Ela tomou mais proporções depois da revolução, né? Da revolta lá de Martinho Lutero, e começou a formar então essa grande divisão, essa grande perna divisória cheia de mentiras aí, que hoje nós vemos aí aos milhares, né? Aos montes, né? Infelizmente. Nós vamos falar rapidamente aqui nesse versículo aqui, ó, tá? Mais precisamente nesse versículo. Vamos ler outro, mas eu quero chamar a atenção nesse aqui, em 1 Coríntios 15, no versículo 26, tá? Que diz assim: olha só o que diz a palavra, irmão. Isso é muito forte, isso é muito esclarecedor para nós, tá? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso Paulo estava dizendo lá aos coríntios. E, meus irmãos, o último inimigo que falta ser eliminado é a morte. Então todo o resto foi aniquilado no madeiro. Entendeu, meu irmão? Então daqui você já começa. Se o último inimigo a ser eliminado
foi a morte, naquela época, quase 2000 anos atrás, entendeu? Paulo falando aos Coríntios que, olha, pessoal, o último inimigo que falta ser eliminado é a morte. Ele estava falando com eles. Vocês têm que entender que isso aqui é uma carta para os coríntios, não é uma carta para nós. É uma carta aos coríntios que serve como educadores para nós, em alguns quesitos, como, por exemplo, como você viver na graça. Tá? Você tem que pegar essas questões. Isso aqui, eu não posso dizer que isso aqui foi para mim. O último inimigo que falta ser vencido é a morte. Eu falo para os irmãos aqui que ainda falta vencer a morte. Não, irmão. A palavra diz que ele venceu a morte no madeiro. Nós vamos ver isso aqui. Mas Paulo diz aos Coríntios, o último inimigo que faltava ser vencido era a morte no quesito os irmãos. Tá entendendo, meu amado? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, no madeiro, irmãos, tudo no madeiro foi consumado. É como se você dissesse aí, irmão, ó, tá aqui, o documento está pronto. Está tudo já colocado em cartório, já está tudo pronto. Tá? Não tem mais o que ser feito. Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos implantar essa nova lei. Aí, para implantar essa nova lei, precisa de um mediador. Quem é o mediador? Na época da lei, o mediador era o próprio Messias. Por isso eles diziam, precisamos de um mediador. O mediador para eles, para os judeus, era o Messias. Era o Mashiach. Entendeu? Ele era o mediador da lei para a graça. Ele estava transportando aquele povo que queria, que o seguiu, que fez questão de estar do lado dele mesmo em toda a tribulação. Eles iam ser poupados da grande tribulação e estavam junto com ele. Então, isso, tá? O documento, eu estou mostrando para vocês aqui uma questão. Se você não quer dizer que você tem um documento lavrado em cartório pronto, porque você pode construir uma casa, que a casa está pronta. Não, você vai construir a casa ainda. Então, você vai ter vários processos. Você vai ter que preparar o terreno. Você vai ter, se tiver uma casa no local, você vai ter que derrubar. Você vai ter que tirar tudo aquilo. Você vai ter que limpar o terreno para poder então fazer fundação, para então, por que ele disse, Pedro, tu és Pedro, nesta pedra que é ele, não é Pedro que era a pedra, era o próprio Messias, está dizendo, sobre essa pedra que é ele, tu fundarás a minha igreja. Pedro fundou a igreja sobre a pedra que era o Mashiach, e não Pedro que era a pedra. Entendeu, meu irmão? Então, por isso essa confusão aí que as pessoas... Por isso que a Igreja Católica segue essa ideia de que Pedro era o matriarca da igreja. Pedro não era. A igreja, a pedra fundamental era o próprio Mashiach. Entendeu? Que foi ele, que foi fundado sobre ele, a igreja. Sobre o nome dele, que é Yahshua, né? Na verdade, muitos chamam de Jesus, mas isso nem importa hoje, porque tudo já foi passado. Tá bom, meus irmãos? Mas é bom saber da verdade, igual vocês estão sabendo agora. Se o último inimigo lá naquela época, Paulo falando que faltava ser vencido era a morte, para eles, porque todos que morriam, ainda por conta da transição da lei para a graça, ainda desciam à sepultura e ficavam presos, aprisionados lá. Eles só iam ser libertos na ressurreição dos mortos, que foi quando? No último dia. O último dia foi quando, irmãos? Quando veio a ira do Criador sobre Israel e destruiu toda Jerusalém e o templo e tudo que havia da lei. Ali foi aniquilado, eliminou, acabou. E ali sim houve a ressurreição dos mortos e todos aqueles que morreram no Mashiach, morreram crendo no Altíssimo e no seu Filho, todos eles foram ressuscitados, tá? E quem teve corpos transformados não foi corpos transformados no ar, irmão. Tá? Mas vamos deixar isso aí que depois a gente conversa sobre esses detalhes e vai mostrando isso na escritura, porque é muito melhor do que estar falando, né? Então aqui nós acabamos de ver que a própria palavra diz, ora, se o último inimigo a ser aniquilado é a morte, então o que falta mais? Tá bom? E uma grande pergunta que eu gosto de deixar para vocês, se o último inimigo a ser eliminado foi a morte, que obras são essas do diabo, se todo mundo diz que o diabo é o inimigo? Agora vamos ver aqui um detalhe. Vamos ver em 1 João 3, versículo 8. Olha só que interessante isso. Vamos ver aqui em 1 João. Tá? Nós vamos ver aqui rapidamente, irmãos. Tá? Que eu quero só... Deixa eu só procurar aqui. 1 João. Nós vamos ver aqui em 1 João. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, 1 João.
Vamos procurar aqui 1 João, tá? Primeira carta de João, versículo 3, capítulo 3, né? 1 João 3, versículo 8. Tá, já estamos aqui. Vamos procurar aqui. Olha só o que diz aqui, irmãos. Olha que interessante isso aqui. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, olha só, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí eu te pergunto, irmão, se ele se manifestou para destruir as obras do diabo, que obras são essas que todo mundo diz que é o inimigo que está praticando até os dias de hoje? Então nós acabamos de ver aqui que ele se manifestou, quer dizer, não está escrito ele se manifestará para destruir. Então como que ele manifestou para destruir as obras do diabo e o diabo continua fazendo as mesmas obras de antes? Vocês estão começando a entender aí que tem algo errado, né? Se mais de 2000 anos atrás, irmãos, foi manifesto o restaurador de todas as coisas, o que são essas obras do diabo então? Né? Vamos ver aqui rapidamente aqui, em Hebreus 9, olha só como que é mais claro. Vamos procurar aqui Hebreus 9. Cadê aqui? Hebreus 9, versículo 26, meus amados. Né? Hebreus 9, no versículo 26. Vamos ver aqui embaixo, olha só. Isso está na sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia aí e ler, tá? Que não tem nenhuma invenção não, irmão. Olha só. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, olha só, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então você está vendo aí, irmão? Mais uma coisa que você está acabando de ler aqui. Se ele se manifestou na consumação dos séculos, então ele se manifestou. Então quer dizer que os séculos estão se consumindo desde lá até hoje. Então só para você ver, uma vez ele se manifestou, então já está quebrando um argumento aqui. Se ele se manifestou na consumação do século para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, como ele poderia aparecer de novo? A palavra diz que ele voltaria uma segunda vez, mas não como carne. Ele não viria mais como carne. E não teria mais como a carne ver o próprio Messias mais. Ele voltaria manifesto de poder. E como foi isso? Foi com a entrada de Tito e seu exército, usado pelo próprio Altíssimo para cumprir Mateus 22, Marcos 22, se eu não me engano, né, a profecia é Mateus 22, né, que é a parábola das bodas do rei. Ali foi um cumprimento. Então, quer dizer, o Altíssimo veio com todo o exército de Roma e destruiu Jerusalém e tudo que havia sobre a lei. Porque tem um rejeitado, filho. Você entende, meu amado? Então, isso aqui foi só para poder vocês entenderem um pouquinho, tá? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso e ser um pouquinho mais liberto disso, eu tenho outros estudos aqui que eu falo mais aprofundado com relação a isso aqui, tá? Por que você é chamado de pecador e você aceita isso, sendo que você não é mais pecador. Você não é pecador porque você não nasceu debaixo da lei. Só quem era pecador, conhecido como pecador, era quem precisava de remissão, precisava de restauração, era aquele povo de Jerusalém, aquele povo antigo, da antiga lei, porque eles estavam sob maldição, debaixo de maldição. Então eles precisavam de ser restaurados. Então para isso se manifestou o Filho, para poder restaurar aquilo que não estava mais, que estava amaldiçoado, estava sob domínio de morte. Entendeu, meus amados? Então eu espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho. Claro que tem muita coisa ainda, tá? Pra gente colocar em prática aí, pra gente estudar e ver mais isso aí,
Tá bom, meus irmãos? Mas eu vou tentar trazer sempre toda semana, pelo menos uma vez ou duas vezes na semana, tá trazendo mais alguns estudos pequenos, tá? Com gotas de liberdade aí para poder a gente estar realmente se libertando desses enganos, dessas mentiras, que é terrível, meus irmãos. Tá bom? Espero ter ajudado os irmãos. Fiquem todos na grandeza do Altíssimo, na graça, e uma ótima semana para vocês aí. Até mais.